sua vida. E se eu fosse você hoje, eu não perdia nada. Se eu fosse você hoje, eu recebia tudo que vai sair desse altar, amém? Em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. A partir do verso de número 13, capítulo 5, verso de número 13, eu quero só reforçar aqui os avisos que foram dados aqui hoje. Sexta-feira agora, por gentileza, sexta-feira agora, nós temos o nosso culto dos homens, amém? É sexta agora, não é? É, né? É. Sexta-feira agora tem culto dos homens do reino. É um culto exclusivo só para homens. Quem vai vir nesse culto? E esse culto vai ser especial, hein? Esse culto vai ser muito especial, porque é o último culto do ano. E aí vai ser o culto com palavra, louvor e churrasco. Aleluia. Cadê os homens que vão vir? Agora você levanta a mão, né? Eita. Tem gente que precisa de uma motivação. No arrebatamento não vai ter churrasco, hein? Cuidado. Então vai ter churrasco sexta-feira. Vai ser uma bênção do céu. Amém? E também reforçando aí, né, o chá das princesas. O chá das princesas que vai acontecer no dia 14 de dezembro. Eu não sei quantos convites ainda restam. Ainda 40. Tem 40 convites. Você pode adquirir e participar desse banquete espiritual que vai ser esse chá de mulheres. Amém? Pastora Kelly vai estar aqui, vai ser uma bênção, junto com as pastoras e juntamente também com a missionária Cida Coutinho, de Ponta Porã, uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus. Então vai ser muito forte esse chá das mulheres, que é o chá das princesas. Então, mulheres, venha, participe. É apenas R$40. É barato demais, isso é preço de pizza. Se eu fosse você, eu vinha, tá bom? Em nome de Jesus. Cadê as mulheres que já vai vir? Cadê as mulheres que já vai? Isso, levanta a mão. Isso. Cadê as mulheres que têm vontade de vir? As que têm vontade, levanta a mão. Pronto. Você está com o seu marido do lado? Está com o noivo, namorado? Tá? Tá? Faz assim, faz, isso. Aí vaso. Comprar o convite para a varoa, amém? Em nome de Jesus. Vai, né? Vai, né? Aí também, viu, filho? Amém? Ô glória, já presenteia. Eu tenho certeza que você vai receber uma mulher muito mais abençoada. Muito mais, viu? Em nome de Jesus. Tá bom, gente? Capítulo 5, verso de número 13. Eu tenho uma palavra profética para o teu coração. Hoje, um dia chuvoso, mas você está na casa de Deus, né? Você tinha todas as desculpas do mundo para ficar na tua casa hoje. Não tinha? Tinha. Você poderia ficar hoje lá no sofá assistindo Netflix, mas você veio para a igreja. E só pelo fato das condições climáticas não estar favorável, e mesmo assim você veio, isso já é um ponto positivo no céu, que você conseguiu com Deus, porque com certeza Deus vai honrar a tua fé, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Capítulo 5, verso de número 13, está escrito assim: mas os seus servos lhe disseram:
meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Diga comigo, ele desceu. Tem uma chave aqui. Diga comigo de novo, ele desceu. Mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. E foi? Sua pele se tornou como a de uma criança. Sua pele tornou-se como de uma criança. Diga amém por essa palavra. O capítulo 5 do segundo livro dos Reis, do verso 1 ao verso 19. Nós temos a história de um homem chamado Naamã. Qual é o nome do homem? Naamã, ele era um comandante do exército da Síria. Naamã, ele era um sírio. Naamã não era israelita. Naamã não fazia parte da nação do povo de Deus. Porém, o versículo 1 narra-nos algumas informações importantes acerca deste homem. No versículo 1, as informações que nós temos ao seu respeito é que ele era um comandante do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que ele era muito respeitado. Ele era muito e honrado. Projeta para mim o verso 1 do capítulo 5. O texto diz que Naamã, comandante do exército do rei de Arã ou Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado. Em outras versões vai dizer que ele era respeitado e honrado. Diga comigo, respeito. Diga comigo, honra. Era 2 coisas que este homem tinha em sua vida. Essas qualidades que ele possuía são qualidades importantes que todo homem deveria buscar: respeito e honra. Toda pessoa respeitada, toda pessoa honrada, ele não precisa forçar portas, as portas se abrem. Toda pessoa respeitada e honrada, as oportunidades surgem ao seu caminho. Esse homem, ele era bem visto, não só pelo rei da Síria, mas ele era um homem bem visto pela nação. Por quê? Porque se você continuar a leitura do verso 1, esse homem, ele era um herói nacional. Por quê? Porque o texto diz que por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Por meio dele o Senhor concedeu vitória àquela nação. Por meio dele o exército sírio triunfou sobre seus inimigos. Por meio dele Deus concedeu vitórias. É por isso que Naamã, ele era um herói nacional.
Aonde Naamã ia, as pessoas olhavam para ele e diziam: lá vai o nosso herói. Aonde ele chegava, as pessoas diziam: chegou o nosso herói. Este homem, ele era respeitado pelas fileiras de seu exército, uma vez que ele era o comandante do exército. Ele era um homem de alta patente. Quando Naamã chegava, os soldados sírios logo prestavam continência para ele. Ele não era qualquer um, ele não era qualquer homem, não. Ele era alguém importante, ele era um homem relevante. Mas a Bíblia diz que ele era leproso. Outras traduções vai dizer, vírgula, porém era leproso. Vou repetir: ele era respeitado, ele era honrado, ele era um herói, mas tem uma vírgula, tem um porém era leproso. Esse porém estragava tudo. Esse porém estragava a sua reputação. Esse porém diminuía quem ele era. Esse porém estragava tudo aquela história que ele construiu. Pergunte por quê? Porque ser leproso naquela época era estar condenado à morte. Ser leproso nos tempos bíblicos era ter que ficar afastado do convívio social. A lepra, ela não destruía a sua pele, a lepra não destruía a sua carne, a lepra não destruía só o organismo, a lepra também destruía o status social de uma pessoa. A lepra, ela destruía os relacionamentos desta pessoa. Pergunte por quê? Porque ninguém queria ficar perto de um leproso, ninguém queria ficar ao lado de um leproso, ninguém queria ser amigo de um leproso, ninguém queria um leproso dentro de casa ou no meio da família. Por quê? Porque a lepra sempre foi sinal de maldição. E a lepra não era só um sinal de maldição dentro da cultura judaica, não, mas a lepra era um sinal de maldição também nas outras culturas, das outras nações. Então a lepra, ela destruía tudo, a lepra acabava com tudo. Então preste muita atenção, ele é respeitado, ele é honrado, ele é um herói, mas tem uma lepra que aos poucos vem destruindo tudo isso. Tem uma lepra que, conforme o avanço dela, vai tirando tudo aquilo que ele conquistou. Tem uma lepra que, conforme ela vai avançando na sua pele, tem uma lepra que, conforme ela vai avançando no seu organismo, na sua carne, ela vai tirando todo o brilho que ele possui, vai tirando toda a glória que ele tem, vai arrancando toda a honra que ele construiu ao longo do tempo. A lepra está destruindo a vida desse homem, a lepra está acabando com a vida desse homem. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu vou começar a aplicar a mensagem. Quantas pessoas que você tem uma história linda, você tem uma história de vida, você tem uma história de superação, olha para você, olha da onde você saiu, olha onde você chegou, olha o tanto de coisa que você conquistou na vida. Talvez você, ao longo dos anos, você conquistou honra, você conquistou prestígio das pessoas, talvez você foi ganhando confiança no trabalho, foi ganhando confiança
confiança nos seus relacionamentos. Talvez você foi alguém que foi crescendo ao longo do tempo. Talvez você estudou para isso, talvez você fez curso para isso, você se especializou em algumas áreas, você cresceu, você agora prosperou. Mas talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, que tudo isso que você conquistou, você está prestes a perder. Por quê? Porque tem uma lepra que começou na sua vida, tem um problema, e esse problema ele não resolve, ele só aumenta. Talvez tenha algo na tua vida que é como uma lepra. Por quê? Porque a lepra, ela ia crescendo, a lepra ela ia avançando. A lepra não começava no corpo todo, não. A lepra começava num dedo, a lepra começava no couro da cabeça, a lepra ela começava nos pés, a lepra começava em lugares pequenos. Mas a lepra, como não tinha tratamento, ela ia avançando, ela ia avançando. Por quê? Porque tudo aquilo que você não trata vai te dominar. Por quê? Porque tudo aquilo que você não trata vai crescer. Por quê? Porque tudo aquilo que você não coloca remédio em cima pode te destruir. Quantas pessoas que tem uma lepra na tua vida, quantas pessoas que existe um problema na tua vida, que você poderia ter tratado lá atrás, mas você não tratou, e esse problema só vem aumentando, essa crise só vem crescendo. Tem coisas na vida de algumas pessoas, e você não precisa ser muito profeta para observar. Quantas pessoas que você tem uma história linda, mas é uma história que está ficando ofuscada pela lepra, é uma história que está ficando ofuscada, está perdendo brilho, por causa de alguns problemas não resolvidos. A lepra era um problema não resolvido. Por quê, pastor? Porque não tinha cura. Por quê? Porque não tinha remédio. Por quê? Porque não tinha tratamento. Então aquilo ia dominando. Hoje eu vim como profeta de Deus para te dizer: se você chegou nesse culto, se você está me ouvindo, seja aqui ou na internet, hoje Deus quer arrancar essa lepra da tua vida. Hoje Deus quer arrancar esse problema que está te dominando. Hoje Deus vai arrancar. Se eu fosse você, eu já ia levantando a mão. Se eu fosse você, eu já ia glorificando o Deus que cura a lepra. Adore, adore, adore. Quantas pessoas que existem coisas na sua vida que você vai deixando, vai deixando, vai deixando, e daqui a pouco aquilo que você não tratou como deveria tratar, passa a te dominar. Quantas pessoas que o fato de você não tratar certas atitudes está fazendo os amigos ir embora da sua vida? Quantas pessoas que a sua empresa tinha tudo para ser um sucesso, mas o fato de você não resolver alguns problemas, aquilo foi crescendo, crescendo. Porque eu disse que a lepra começava pequena. A lepra começava num dedo, numa orelha, no couro cabeludo. Mas ela dominava o corpo todo. E para você ter uma ideia, quando a lepra chegava no estágio de lepra roedora, você não ouviu errado. Lepra roedora era quando a pessoa começava a atrofiar os dedos da mão, as partes moles começavam a apodrecer e cair, como orelha, nariz. Muitos leprosos, quando chegavam na lepra roedora, ficava cego. Pergunte por quê? Porque perdia o movimento da pálpebra,
os olhos não fechavam. E por conta do tempo, do sol, ia queimando as vistas, ia destruindo as vistas, e a pessoa terminava cega. Os leprosos terminavam as suas vidas em um canto, atrofiado, sem conseguir se movimentar, sem conseguir se levantar. Sabe que o céu está dizendo para alguém aqui? Hoje eu estou te dando a oportunidade de você resolver algumas coisas na minha presença. Mas se você não resolver, isso aí vai te atrofiar. Esse problema vai te atrofiar. E daqui a pouco você não vai conseguir sair do lugar. Daqui a pouco você vai estar totalmente atrofiado e paralisado. Quantas pessoas que vai terminar a vida cego, e às vezes a cegueira não é nem física, vai terminar a vida cego espiritualmente, vai terminar a vida cego para a verdade. Quantas pessoas que existe uma lepra, e essa lepra está crescendo. Eu não sei qual é a lepra que está na sua vida, porque talvez a lepra que está na vida de alguns não é uma ferida, não é uma ferida aberta, mas é um problema que já faz tempo que está aí. É algo que já está aí, ó, há muito tempo. Esse homem, ele era respeitado, ele era honrado, ele era um herói. Seus soldados batiam continência. Mas sabe qual era o momento da sua tristeza? Pergunte qual. Quando ele chegava em casa. Quando ele tinha que tirar a armadura. Por quê? Porque ele escondia suas lepras debaixo da armadura. Só que lá, no ambiente da sua intimidade, não tinha como ficar com a armadura. Lá dentro do seu quarto, não tinha como ficar com a armadura. Então era no ambiente da intimidade que ele tinha que revelar suas lepras. Quantas pessoas que as suas lepras não é visível, mas quem convive com você na intimidade sabe que você é um leproso. Quantas pessoas que talvez na presença dos homens você tem respeito, você tem honra, alguns até lembram das coisas que você fez e diz para você: lembra quando você fez isso? Lembra quando você fez aquilo? Você é um grande homem, você é uma grande mulher. Só que dentro do ambiente da intimidade, quando as lepras é revelada, quem é íntimo seu sabe que você não é tão grande assim. Quantas pessoas que talvez aqui na igreja ninguém está vendo a sua lepra, mas quem convive com você no dia a dia e já viu você sem armadura, quantas pessoas que talvez aqui você é até crente, mas lá no seu trabalho todo mundo sabe que você não é crente. Quantas pessoas que no meio dos amigos, e quando eu falo amigos, eu estou me referindo aos irmãos de igreja, você é uma coisa, mas quando você está bem longe dos irmãos da igreja, você revela a verdadeira face da lepra que você possui.
Quantas pessoas que é como Naamã, é como um Naamã, e você vem fazendo de tudo para esconder as lepras. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que você esconde hoje pode te matar amanhã. Lepra não se esconde, lepra se trata. Enquanto tem tratamento, porque depois que não tem mais tratamento, já era. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: tudo aquilo que você esconde, um dia pode te matar. O que o sábio Salomão disse? Ele disse, em Provérbios: aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa. O que é confessar? É trazer para a luz. Toda confissão é você trazendo para a luz aquilo que está nas trevas. E você precisa entender que existem curas que só vai acontecer quando você trazer para a luz. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você está entendendo? Fala assim: você está entendendo a palavra do profeta? Ele é um leproso. Dentro da casa dele, a mulher dele sabe que ele é leproso. Quantas esposas aqui sabem que o marido é um leproso, mas na igreja ele dá glória a Deus. Na igreja ele dá a paz do Senhor. Na igreja ele levanta a mãozinha e canta Yeshua. Mas sua esposa sabe que você é um leproso. Seus filhos sabem que você é um leproso. Presta atenção. Eu sei que algumas pessoas começaram a ficar incomodadas. Pastor, estava começando bem, estava começando empolgado, eu estava sentindo até um fogo me pegar aqui, mas aí o senhor deu uma freada, pastor. É porque eu sou guiado pelo Espírito Santo, não pelas suas emoções. Hoje o Espírito de Deus quer tratar as nossas lepras. Quem está entendendo? Aí a Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz que teve um dia que ele chegou em casa, ele foi tirar a armadura. Quando ele foi tirar a armadura, a Bíblia diz que a escrava, quem? Diga, a escrava. A escrava olhou, a porta estava aberta do quarto. Quando a escrava olhou, a escrava viu o corpo dele tomado por lepra. Aquela menina tinha sido tirada do meio do seu povo, aquela menina tinha sido tirada do meio da sua família, ela tinha sido levada como escrava para a Síria. E há um detalhe sobre essa menina, pergunte qual? Ela era judia, ela era uma mulher israelita. Ela é escrava, mas faz parte do povo. Não, ela é escrava, mas ela faz parte do povo da promessa. Ela é escrava, mas ela carrega a promessa de Abraão na vida dela. Ela é escrava, mas sobre ela tem uma palavra que foi liberada na vida do Abraão: eu abençoo quem te abençoa, mas eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Quando ela olhou, ela chamou a sua senhora, a esposa do Naamã, e falou assim:
minha senhora, se meu Senhor estivesse em Israel, o Deus de Israel o curaria dessa lepra. Quando essa menina falou isso, a mulher do Naamã correu no Naamã e falou assim: Naamã, vem cá, sabe a escrava que você apareceu com ela aqui em casa aqui? Sei, acabou de falar para mim que se você estivesse em Israel, você era curado. Ela é escrava, mas ela está apontando o destino da cura. Ela é escrava, mas está apontando o caminho do milagre. Ela é escrava, mas não é porque ela é escrava que ela não pode ser resposta de Deus na vida de alguém. Vou repetir. Não é porque ela está numa condição inferior. Por quê? Porque ser escravo, ela está numa condição inferior. Não é porque ela está numa condição inferior que ela não pode ser resposta de milagre para alguém. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está aí se sentindo numa posição inferior. Deixa eu te falar, Deus ainda usa gente pequena. Deus ainda usa quem não é. Deus ainda usa os improváveis. Talvez você está se sentindo um improvável lá no trabalho. Talvez você está se sentindo um improvável no meio da família. Talvez você está se sentindo um improvável como empresário. Talvez você está se sentindo um improvável. Deixa eu te falar, é de gente improvável que Deus gosta. Pergunte por quê? Porque Deus gosta de usar gente pequena. Pergunte por quê? Porque quando Deus usa gente pequena para fazer coisa grande, a glória é só dele. Vou repetir: quando Deus usa gente pequena para fazer coisa grande, a glória é exclusiva de Deus, de Deus. Por quê, pastor? Porque alguém vai falar assim: ele não é capaz, não tem capacidade, não, ele não consegue. Aí Deus faz ele conseguir, só para alguém dizer: realmente é Deus na vida dela, realmente é Deus na vida dele. Eu vou liberar. Vai ter gente lá no seu trabalho, naquela repartição pública, que vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Vai ter gente que vai ter que reconhecer. No meio da sua família vai ter gente que vai reconhecer que Deus é na sua vida. Lá naquela empresa alguém vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Aqui na igreja alguém vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Deus é, Deus é, Deus é. Deus usa gente pequena. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Pastor, prova para mim. Eu provo. Deus usou o cajado de Moisés, que era uma vara, para tocar num grande mar e ele se abrir. Deus usa coisa pequena para realizar coisa grande. Deus usava as agulhas de Dorcas, que era pequena, mas produzia muitas roupas para as viúvas de sua cidade, e ela era reconhecida como uma mulher de Deus, ela era reconhecida como uma grande mulher na sociedade. Mas ela usava o que? Apenas agulha, mas fazia grandes coisas com pequenas agulhas. Não, eu estou dizendo que Deus usa coisa pequena para fazer coisa grande. Deus usou uma pequena funda e uma pequena pedra para derrubar um gigante de 3 metros de altura. Deus usa coisa pequena para fazer coisa grande. Deus usa o Noé, usa os seus 3 filhos para construir uma grande arca que coube a família inteira, ainda coube os animais dentro dela. Deus usa coisa pequena, Deus usa gente pequena para fazer grandes coisas. Então olha para essa pessoa e fala assim: nunca mais se sinta inferior a ninguém. As maiores multinacionais, as maiores empresas, começou
de um lugarzinho pequeno. A Amazon começou dentro de uma garagem. Vai ver quanto que ela está valendo lá na Bolsa de Valores. A Microsoft começou dentro de uma garagem. Talvez quando estava dentro da garagem, alguém passava na frente e desprezava e falava: é coisa pequena. Talvez alguém passa lá na frente do seu comércio e fale: é coisa pequena. Mas nem sabe que Deus pode abençoar tanto e daqui a pouco se tornar em muitas filiais. Olha para essa pessoa, fala assim: você está entendendo isso aí? Ela é uma escrava, mas ela está apontando o caminho da onde? O caminho que vai salvar aquele homem. A nossa igreja é pequena, mas faz 5 anos que está apontando o caminho do grande Salvador. É coisa pequena. Quando o Naamã viu: eu posso ser curado, o Naamã vestiu a armadura e saiu correndo. Foi até o rei da Síria e falou assim: rei, meu senhor, a minha escrava disse que eu posso ser curado. A minha escrava falou que lá em Israel tem profeta para me curar. Aí o rei falou assim: tá bom, vou escrever uma carta, vou mandar para esse tal profeta. E aí você vai lá. Aí ele escreve a carta e envia para o rei de Israel. O rei de Israel pegou a carta. A carta do inimigo. A carta de quem? Peraí, a carta de quem? A Síria era inimiga de Israel. Pegou a carta do inimigo. Rei de Israel. Quem escreve é o rei da Síria, seu inimigo. Eu tenho um comandante aqui, em que eu amo muito a vida dele. Ele é um nosso herói. E ele está leproso. E uma israelita disse que na sua terra ele é curado. A Bíblia diz que o rei rasgou as vestes, ficou desesperado, colocou a mão na cabeça, ficou andando de um lado para o outro, falando assim: da onde que eu vou tirar cura para esse homem? Eles estão arrumando um motivo para fazer guerra contra nós. Então, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui é virada de chave. O rei disse: da onde eu vou curar? Como que eu vou curar esse homem? Eles estão arrumando um motivo para arrumar guerra. É um problema quando a gente é sabotado pela nossa mente. Era uma oportunidade que ele estava tendo de resolver essa questão com a Síria de uma vez por todas. Às vezes você está tendo a oportunidade de resolver a situação de uma vez por todas, mas você está achando que tem alguém conspirando contra você. Toda pessoa que ele constantemente tem pensamentos que alguém está conspirando contra ele, não prospera. Isso é comprovado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha aí, olha para essa pessoa. Olha para essa pessoa. Olha no olho, nesse olho de mel. Isso. Olha nesse olho verde. Isso. Diga assim, ó: não é conspiração, é oportunidade de Deus. Talvez, por esses dias, você recebeu uma mensagem de alguém que queria ser parceiro de negócio seu.
Só que aí você está assim, não, ele está tramando contra mim, cara, isso aqui tem alguma coisa. Não, 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 não. Deus manda te dizer, isso é uma oportunidade para você sair do buraco. Eu estou nesse altar como profeta, e Deus está falando com alguém aqui hoje. Aí a Bíblia diz que o profeta... Quem quer que eu termine logo? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. É mesmo? Você não quer ir para casa não? É mesmo? Mas eu não estou nem revelando o nome. Não revelei CPF até agora. Olha para cá. Quando o profeta ficou sabendo da presepada do rei de Israel, que rasgou as vestes, ficou desesperado, arrancou os cabelos, deu chilique. Porque tem gente que dá chilique. Qualquer coisinha. Hoje o céu está falando para alguém aqui: para de dar chilique. Para amiga, para. Tá feio. Presta atenção. Quando o profeta ficou sabendo, pastor Gomes, o profeta não perdeu a oportunidade. Por quê? Porque é o profeta Eliseu. Se tinha alguém que não era intimidado por nada, era Eliseu. O Eliseu pegou e falou assim, mandou uma mensagem para o rei de Israel. Falou assim: acaso você é Deus? Porque até onde eu sei, quem cura é Deus. Acaso você é profeta? Não. Até onde eu sei, a função de profeta está sendo ocupada por mim aqui. Você carrega a unção para mudar a vida de alguém? Também não carrega. Então está dando chilique por quê? Manda esse homem para cá, para você ver se ele não é curado. Ao rei de Israel falou: manda ele vir. Aí lá vem o Naamã. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Lá vem o Naamã, e ele vem com uma carroça carregada de ouro. Você não ouviu errado. Você não ouviu errado. Ele veio com uma carroça carregada de ouro, carregada de prata, carregada de roupa de marca. Porque a Bíblia diz que ele trouxe capas babilônicas. Ei, você sabe o que era capa babilônica? Naquela época? Sabe não? Era a Gucci de hoje. Você não sabe o que era capa babilônica? Era Louis Vuitton de hoje. Que uma jaqueta é 60 mil reais. Nós que compra do Brás, a gente não sabe isso aí. A gente, né? Apesar que tem uns abençoados aí no meio aí. Tem uns que só Jesus. Ai, me abençoa, filho. Me abençoa, filho. Eu estou aqui. Pai, manda. Olha para cá. Ele está vindo carregado de ouro, de prata e de capa babilônica. E ele está trazendo também uma carroça vazia. Aí a Bíblia diz que quando ele chega com a sua comitiva, você consegue imaginar um herói chegando? Você consegue imaginar isso aqui? Você já viu o Cristiano Ronaldo chegando em um lugar? Você já viu o que acontece? Quem já viu? Quem já viu um Messi chegando em um lugar? Quem já viu? Quem já viu alguém importante chegando em algum lugar? Como que é? Os paparazzi. Como que é? As comitivas que vêm junto. Como que é? A gente está falando de um homem importante. Nós estamos falando de um homem 5 estrelas. O Naamã chegou. Olha para cá, Mário. O Naamã chegou com a comitiva, todo pomposo, com aquela armadura escondendo a lepra. Aí a Bíblia diz que ele desceu. Aí o profeta não foi receber ele, chamou um dos seus servos e falou assim: vai lá e fala para ele mergulhar no Rio Jordão. Aí o servo chegou lá e falou assim: ô Naamã, o meu profeta mandou dizer que é para você mergulhar no Rio Jordão. Sabe o que ele fez? Pergunte o quê? Está
Está escrito na Bíblia isso. Eu, um comandante sírio, eu vou mergulhar nesse rio sujo? Não, peraí. Acaso os rios Abana e Parvar não é muito mais limpo do que esse rio aí? Eu vou ter que mergulhar nesse rio. Olha lá. Naamã, porém, muito se indignou. Ele o que, gente? Já viu uma pessoa indignada? Contrariada? Como que é? Ele muito se indignou. E se foi dizendo: pensava eu que ele sairia e ter comigo, que ele por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão na minha cabeça, ou colocaria a mão na minha lepra e me curaria. Eu pensei que ele ia vir, ficar na minha frente, colocar a mão na lepra, invocar o nome do Deus dele e me curar. Que palhaçada é essa? Que palhaçada. Sair de lá para vir aqui para... palhaçada. Eu achei que ele ia vir aqui, ele ia tocar trombeta para mim. Nem sempre Deus trabalha conforme você pensa. Vou repetir. Nem sempre Deus trabalha conforme você pensa. Quantas pessoas que já saíram daqui do culto assim: pensei que o pastor Wellington ia descer e colocar a mão na minha cabeça. Mas tem culto que Deus fala para mim ficar aqui em cima. Quem está entendendo? Deus quer abençoar muito alguém aqui hoje. Só que Deus manda te dizer: eu não vou fazer do jeito que você quer. Eu pensei que ele ia vir aqui. Que palhaçada, agora fica aí. O profeta Eliseu não deu moral. Quem está entendendo isso aqui? Aí a Bíblia diz que ele montou na carroça dele e falou: vou embora daqui, sai fora desse lugar. Aí a Bíblia diz que um dos servos dele falou assim: ô meu pai. Olha como que ele chamava esse homem, meu pai. Um dos servos disse: ele era muito honrado, sim ou não? Meu pai. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria para se livrar desse negócio aí? Ele só está pedindo para você mergulhar ali só. Mas sabe por que ele não queria mergulhar? Pergunte por quê. Porque ninguém mergulha de armadura. Não, vou repetir. Para ele ter que descer no rio, ele ia ter que revelar a lepra para todo mundo. É duro quando a gente tem que revelar quem nós somos. É difícil quando eu tenho que revelar quem eu sou. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Aí ele pegou e falou: é verdade, né? Eu vou descer mesmo. Aí a Bíblia diz que ele tira suas vestes. Os soldados estão tudo olhando para ele. Quando ele tira as vestes, os soldados viu o corpo tomado de lepra. Ele teve que se humilhar naquele dia. Mas se humilhar não significa perder a honra que eu já tenho. Não vou repetir. Se humilhar às vezes não é perder o respeito que eu já conquistei. Vou repetir. Se humilhar às vezes é bom. O problema é quando eu quero manter a pose mesmo se lascando. Se for para se lascar para manter a pose, eu prefiro perder a pose e viver um tempo de milagre do que continuar se lascando. Tem gente que já era para você ter mudado de vida faz tempo.
O problema é que você quer manter o status. O problema é que você quer manter essa pose que você tem. Esse que é o problema. Porque o dia que você descer uns 2, 3 degraus, você vai viver o maior milagre da tua história. E eu te garanto que você não vai perder o respeito que já conquistou. Você não vai perder a honra que você já conquistou. Você não vai perder nada. Quem está entendendo? Eu não sei você, mas a palavra está falando comigo aqui. Está falando com você também? Tá? Então presta atenção, olha para cá. Eu já até fecho a Bíblia. Aí a Bíblia diz que ele desce no Rio Jordão. Ele dê? A palavra Jordão no hebraico significa aquele que desce. Vou repetir. Jordão no hebraico significa aquele que não tinha como passar Jordão, mergulhar Jordão se você não descesse. Lembra do povo de Israel para entrar na terra prometida? Eles tiveram que atravessar onde? Para chegar nos muros de Jericó? Rio Jordão. Eles tiveram que descer. Por quê? Porque ninguém sobe se não aprende a descer. Pela graça do Deus Altíssimo, eu estive no Jordão. A Ruth também. Nós estivemos no Jordão. Quando você chega lá, que o ônibus para lá no estacionamento lá, você vai indo, você nem percebe, mas você vai descendo. Você vai descendo. Quando você chega lá, tem umas escadas que aí você desce. Por quê? Porque o Jordão é lá embaixo. É por isso que a pastora Renata também já esteve lá. É por isso que é aquele que desce. É por isso que é o lugar do batismo de Jesus. Por quê? Porque não tem como eu conquistar o céu se eu não aprender. Aí ele desceu. Só que o Rio Jordão, ele é um rio turvo. Não é aquele rio de bonito. Tem um povo de bonito aqui. Faz assim. Não é aquele rio que você vê seu pé. E eu estou precisando dessa terapia, sabia? Faz dias já. Olha pra cá. Não é uma terapia? Tem umas coisas que é de Deus, gente. Aí tem gente que fica achando que tem coisa que é do diabo. É nada. O diabo não tem nada, cara. Olha pra cá. Aquele pedacinho lá foi um pedacinho que Deus desenhou. Olha pra cá. Presta atenção. Olha pra cá. O Rio Jordão não é limpinho. É por isso que esse homem não quer descer. Só que a Bíblia diz que quando ele desce, ele mergulha uma vez, mergulha 2 vezes, mergulha 3 vezes, mergulha 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, a lepra ainda está lá. Sabe o que é você mergulhar e olhar e nada mudou? Sabe o que é você estar obedecendo a ordem que Deus te deu, mas nada está mudando? Por quê? Porque quem foi que mandou ele descer lá? Não foi o profeta? O profeta trabalha para quem? Então não foi vontade de Deus que ele descesse? Sim ou não? Mas nem sempre, quando você fizer a vontade de Deus, as coisas vão mudar logo de início. Olha para essa pessoa e fala assim: nem sempre as coisas vão mudar no início. Às vezes requer perseverança. Depois eu vou dar 50 para você, Mário. Você viu que ele começou a bater palma? Todo mundo bateu? Começar a levar esse cara onde eu prego, porque ele, né? Olha para cá. Mas quando ele mergulha a 7ª, que ele levanta das águas, ele olha para a pele. Era para você ter dado glória a Deus só olhando meus pés, mas tá bom.
quando ele olhou para a pele dele, a Bíblia diz que era a pele de um bebê. Você sabe o que é pele de bebê? Ali tem uma bebê linda, que está glorificando a Deus da hora que ela chegou, da hora que começou o culto, ela está, glória, aleluia. Olha para cá, olha a pele dessa menina. Tem gente que paga muito caro em cosmético para ter uma pele melhorzinha. Tem gente que vai lá em Jericó comprar creme do Mar Morto, para a pele dar uma, não é? Sim ou não? Só que esse homem está obedecendo a Deus e a pele está rejuvenescendo e se tornando pele de um bebê. Pergunte por quê? Porque pele de bebê significa que tudo se fez novo. Não, vou repetir. Vou repetir. Significa que na vida dele, no corpo dele, tudo se fez? Tudo se fez? Não tem como obedecer a Deus e não viver o novo. Quem obedece a Deus vai viver algo novo. Olha para essa pessoa e fala assim: quem obedece a Deus vai viver algo novo. Aleluia! O homem ficou emocionado, até eu ficaria. Estou tentando curar uma verruga aqui, já está dando trabalho. Imagina você sair de lá com tudo novo. Ficou tão emocionado que a Bíblia diz que ele foi na casa do profeta e falou assim: profeta, a partir de hoje, profeta, eu vou servir o seu Deus. A partir de hoje, oh aleluia, oh, glória. Por quê, pastor? Porque não tem como viver milagres com o Deus de Israel e depois servir o diabo. Não tem como viver milagre da mão de Deus e depois servir o capeta. Não tem como. Quem está entendendo isso aqui? Jesus está vendo você, viu? Vem aqui, recebe milagre, depois vai bater tambor. Vai. Olha para cá. Decida hoje, o céu está falando para alguém: decida hoje quem você quer servir. Para de ficar pulando de galho em galho. Decida agora. Por quê, pastor? Porque você tem que ser fiel no que você acredita. Pastor, não gostei. Eu estou falando com uma mulher aqui. Você veio no cu de profeta, filho, e eu te amo em Cristo Jesus sem te conhecer. Mas você percebeu que a tua vida está oscilando? É porque você está oscilando na fé também. Então você tem que decidir. Ficou quieto agora. Glória, filha, não tem problema não. Pastor, mas eu não sou daqui ainda. Ou eu nem sou da sua religião. Não precisa da minha religião para dar glória a Deus. Dá glória a Deus, não tem problema não. Deus é louvado em tudo que é canto. Quem está entendendo isso aqui? Olha para essa pessoa e fala: mas você tem que decidir. Vai, quero ver se você tem coragem, vai. Você não convidou tua amiga para vir aqui? Agora faz assim: quero ver você decidir. Agora a irmã, agora ela está pensando assim na cabeça dela: nossa, onde eu vim parar? Olha para cá, presta atenção. Eu estou sentindo a graça do Espírito aqui, sabia? Olha para cá. O Naamã, ele servia o Deus da Síria. E a Bíblia diz que todas as vezes que o seu rei ia se prostrar diante do Deus da Síria, era ele que se inclinava para o seu rei se apoiar nele. Aí sabe o que ele falou para Eliseu? Pergunte o quê? Ele falou assim: profeta, é o seguinte, eu vou continuar servindo o meu rei com fidelidade. Todas as vezes que ele for na casa do Deus dele, eu vou com ele e vou cumprir o meu ofício, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
mas a partir de hoje o meu coração é do Deus de Israel. Isso aqui é uma lição, viu, para muita gente. Isso aqui é uma lição para muita gente que fica misturando as coisas. Ai, não vou trabalhar para o fulano, porque o fulano, ele não é da minha crença. Ele é honesto? Não, porque se ele é honesto, você está misturando as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu conheço muito crente desonesto. Olha para essa pessoa e fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha para cá. Ele falou assim, mas profeta, é o seguinte, eu quero deixar uma carroça de ouro para você. Eu estou tão feliz que eu quero fazer uma oferta na tua vida. Eita glória. Eita Jesus. O coração chega a tremer, não chega? Pensou alguém chegar aqui com uma carroça de ouro e falar assim, quero te dar uma carroça de ouro, pastor. Eu lá abaixo. Nossa, não está ligado não. Rapaz, eu posso comprar um terreno, construir outro igreja. Quem está entendendo isso aqui? Sim ou não? Só que não significa que tudo aquilo que me ajudar eu tenho que receber. O profeta olhou para o ouro, olhou para a prata, olhou para aquelas roupas da Gucci. Homem, leva embora isso aí. Leva embora, eu não quero não é meu não. Isso aí não é meu não, pode levar. Sabe por que o profeta não recebeu aquele ouro? Pergunte por quê. Porque aquele ouro não era dele. Pastor, mas era uma oferta. Então, mas não era uma oferta para ele. Era uma oferta para quem apontou o caminho do milagre. Aquilo era a liberdade da escrava. O Eliseu está nos ensinando uma lição. Eu só recebo aquilo que é meu. Aquilo que não é para ser para mim, vai lá e abençoa outro. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Aí a Bíblia diz que o Naamã, antes de ir embora, ele falou assim, eu posso pegar um pouquinho de terra e colocar na carroça vazia? Olha para cá, olha para cá. Ele pediu o quê? Terra. Ele queria levar terra de Israel. Ele falou assim, deixa eu levar um pouco de terra de Israel. Aí o profeta falou assim, por quê? Para quê? É para mim colocar no fundo de casa e fazer um montinho. Aí todas as vezes que eu for adorar o seu Deus, eu vou subir. Aí me criticaram, né, quando eu vim de Israel, porque eu trouxe óleo de Israel. Teve gente que falou assim, ah lá, vem com essas histórias de óleo de Israel. Então, mas era de Israel. Não era da 25, era de Israel. Eu fui lá de Israel. Irmão, quem começou com esse negócio de pegar coisa de Israel e levar foi o Naamã. A gente só. Quem está entendendo? Naamã reconheceu que só tem um Deus. A vida daquele homem foi transformada. E eu fecho a mensagem agora. O céu está usando a minha vida para dizer, eu quero transformar a sua vida. Eu quero transformar a tua história. Eu quero tornar tudo novo na tua vida. Não, eu estou profetizando. Alguém levanta a mão. O Senhor está usando a minha vida para dizer, eu vou transformar a tua vida. Vou transformar a tua história. Vou tornar tudo novo em seu ser. Vou tornar tudo novo na tua vida. Vou tornar tudo novo na tua casa. Vou tornar tudo novo na sua família. Mas será que você está disposto a adorar o Deus de Israel? Será que você está disposto a adorar o Deus de Israel? Então se eu fosse você, eu ficando de pé e dando glória, misturado com aleluia. Se eu fosse você, eu ficando de pé, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Se eu fosse você, eu ficando de... Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
quantos entendeu a mensagem? Ficou bem explicadinha? Ficou